Olá pessoal, todos bem? Aqui quem fala é a Ellie Beck, sou terapeuta, e hoje eu vim aqui falar principalmente para as mamães, mas é um assunto que serve para todos também. Ontem eu fiquei muito feliz em ver o meu filho criando aqui muitas coisas diferentes, e eu me lembrei assim do tempo ósseo, né? Toda criança ela é criativa, toda criança ela é inteligente. Ela só precisa do tempo dela para criar, né? Para construir coisas, para criar coisas, para inventar coisas dentro daquilo que ela já vem, que ela já gosta, enfim, que já está na essência e na personalidade dela. Mas para aquelas crianças que estão muito na frente das telas, da televisão, do computador, do celular, esse tempo ele acaba sendo prejudicado, né? Eu vou voltar um pouquinho para trás na minha infância. Na época não existia celular, mas existia televisão. E toda criança gosta, se tu deixar, passa um dia na frente das telas. E eu não era diferente, nós não éramos diferentes. E um dia o que, que aconteceu? A nossa televisão ela foi furtada, né? Na época foi até um baque, mas meus pais nunca mais, por um bom tempo, pelo menos muitos anos, não compraram outra, tá? E isso foi a melhor coisa que eu digo hoje. Na época a gente estava frustrado, ia às vezes nos vizinhos para assistir filme ou coisas ou novela e tudo mais. Mas agora olhando foi a melhor coisa que podia ter acontecido nas nossas vidas. Por quê? A gente sentava ao redor do fogão à noite, o pai e a mãe tomavam um chimarrão e a gente conversava. Não se perdia na televisão, não ficava assistindo jornal e telenovelas. A gente lia livros porque tinha o tempo ósseo, o tempo vago, o tempo que a gente ficaria na frente da televisão, a gente não tinha. Então a gente brincava, a gente conversava, a gente estudava, a gente lia, a gente fazia outras coisas entre família, entre irmãos, porque não tinha televisão, né? Hoje, além da televisão, a gente tem o celular, tem internet, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram que a gente se perde. Inclusive nós adultos, a gente acaba se perdendo às vezes nesses apps, que sim, tem muita coisa boa, mas às vezes a gente se perde no tempo ali, acaba viciando. Tudo vicia se a gente não tiver um equilíbrio e um cuidado. Com a criança, muito mais. Então, assim, eu não sou uma mãe perfeita, deixo claro aqui. Tenho muitas questões, como todas, e a gente sempre, e sem se julgar, a gente tenta acertar e ser a melhor mãe dentro daquilo que a gente sabe, consegue. Nenhuma mãe é ruim. A gente só tem dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente foi educado, algumas coisas a gente segue, outras vai melhorando, enfim. Mas quanto a isso, eu sempre fui muito persistente. Eu sempre bati muito na tecla com essa questão das telas. Então, meu filho, com 5 anos de idade, eu acho que eu dei o celular para ele a primeira vez, porque ele queria tanto jogar um joguinho e estava fazendo até febre. E eu descobri que era isso, para te ver como que é, porque ele via os coleguinhas jogando, de como isso é forte. Ele queria tanto jogar aquele joguinho, acho que é o Minecraft, se eu não me engano, que foi eu baixar o joguinho, dá para ele jogar, então naquele dia, com já 5 anos de idade, que ele acabou se acalmando, até passou a febre, até chega a ser engraçado, mas ele fez febre disso. Mas o que que aconteceu? Depois daquilo ele começou a querer mais e mais e mais e querer se viciar nisso. Então eu estipulei tempo, ó, dizia, 30 minutos durante o dia. Aqui na casa da mãe é assim, você escolhe quando você quer jogar. Tanto faz, quer jogar agora? Ok, mas depois não joga mais. Televisão, ainda hoje, ele tem o tempo X de assistir. Você escolhe quando. Mas passou esse tempo, deu, né? Então eu lembro que no início, nossa, era uma briga. Sempre no início, quando você quer cortar algo ou impor algo, não é impor, mas assim, no sentido de regrar algo para criança é bem complicado. Eles esperneiam, eles tentam, eles usam das ferramentas que eles têm para tentar convencer nossos pais. E daí a gente tem que ser forte para não cair no emocional e tudo mais, né? Que a gente já sabe. Mas no caso dele, ele começava a chorar. E o que, que eu vou fazer? Porque não tem graça, porque não tem nada para fazer, porque eu tô entediado. E eu lembro que eu dizia para ele: olha, filho, não tem problema. Deita no sofá, olha pro teto, descansa. Uma hora dessas vem uma ideia de você brincar de alguma coisa. E o tempo passava, ele viu que não existiam argumentos para mim, e então ele já sabe. Então ele, quando via, ele estava inventando um monte de coisas. E agora nas férias não é diferente, tem mais tempo fora da escola, então as telas também elas são mais requisitadas. Mas cabe a nós a proporcionar
ou falar para eles explicar, né? Eu sempre digo para ele, hoje pode ser que você não entenda a mãe, mas no futuro, quando você for adulto, você vai entender e vai agradecer. Então eu sempre tentei substituir também, na medida do possível, por outras experiências, por exemplo, levar para o meio da natureza, fazer piqueniques na grama. Quem é aqui da cidade de Aratiba deve ter visto muitas vezes eu e Ernesto na praça, sentado na grama fazendo piquenique ou deitado, fazendo trilhas. A gente ia muito para a natureza, para as cachoeiras, enfim, trazendo essa experiência para ele. Então, sim, a gente sabe que hoje não existe você excluir, até nós não conseguimos excluir a tecnologia, do mundo virtual e de tudo que existe. Mas eu bato na tecla do equilíbrio. Por quê? Porque já tem até doenças com nomes específicos relacionados às cyberdoenças, né? As telas, é muito grave isso. Sem falar que elas ocasionam ansiedade, em muitos casos depressão, isolamento social, compulsividade, obesidade. Então, todo vício, né? Os vícios são vícios, eles acabam proporcionando momentos de prazer, mas depois, que na verdade, é como se a gente substituísse um vazio dentro de nós, algo que falta, mas acabou aquilo, bate aquela deprê, bate ansiedade, bate tristeza, enfim. A criança não é diferente. Então ela acaba não tendo mais graça de brincar com os amigos, com seus brinquedos, é um vício, é uma ansiedade, dependendo do joguinho ainda que joga é pior ainda, né? Então também esse cuidado tem que se ter. Sem falar na questão eletromagnética, que a gente sabe que já tem muitas pesquisas hoje em dia com câncer relacionado a telas, a questão da visão, a questão da postura. O meu trabalho de conclusão em educação física foi relacionado à postura dos adolescentes na época, isso há 11 anos atrás, agora eu entreguei mais um pouquinho da minha idade. Mas há 11 anos atrás eu já fiz uma pesquisa com alunos da quinta série, que hoje seria o sexto ano, 95%, e eu tive 100, acho que foram 100 que eu usei, né? 100 crianças, adolescentes que eu fiz o teste, 95% tinham protusão de ombros, ou seja, os ombros assim, porque naquela época já joguinho, computador. Então tu imagina o que nos espera lá na frente se a gente não tiver um cuidado com isso hoje em dia. Então me chamou a atenção ontem, né? Eu disse, eu não sou perfeita, meu filho não é perfeito, mas nesse ponto eu tento bater na tecla e ser persistente de cuidar muito, né? Então, se alguma mãe, e a gente sabe como é triste, né? Isso, estiver passando por essa dificuldade, por essas questões que chegou a um ponto complicado de ansiedade, de vício, de obesidade, ou de compulsividade, ou de hiperatividade, eu posso estar auxiliando com tratamentos homeopáticos não invasivos, sem efeito colateral, não precisa nem ingerir, né? Para quem sabe estar auxiliando a criança a deixar um pouquinho mais as telas, a trabalhar a questão da ansiedade, a ficar, né? Então, é um tratamento bem natural, bem leve, bem tranquilo, bem fácil de ser usado, não precisa ingerir, que pode estar auxiliando o seu filho a passar por esse processo e a você também, né? Então, junto com o tratamento, com esse, não é um floral, mas só para vocês entenderem mais ou menos, junto com conversas, principalmente com os pais, porque a criança não tem ainda esse entendimento de você conversar, né, sobre certas coisas, mas conversando com os pais e levando esse tratamento bem fácil de se fazer na criança pode estar auxiliando em muito, né? Eu sei como é difícil quando os filhos da gente não estão bem, a gente também não fica, então fico aqui à disposição para você, pai ou mãe, que quiser me procurar para auxiliar nesse quesito aí, do vício com as telas e de tudo, todas as consequências. Ai, perdão. Todas as consequências que isso causa na vida das pessoas, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de cada um. Até a próxima.